E nesta manhã eu gostava de avançar um pouco mais naquilo que nós temos vindo a falar nas últimas semanas. Nós temos vindo a falar nas últimas semanas acerca de uma proteção vitoriosa em Deus que nós podemos ter. E nós podemos realmente ter isso. E falámos nas últimas semanas muito naquela questão da diferença entre a fé e o medo. Já vimos sobre isso. Tu podes depois ir lá ver ou ouvir, que está lá atrás, está tanto na nossa página, podes ouvir essas mensagens. Agora, eu queria avançar um pouco mais. E quando estamos a falar de proteção, quase que seria um crime falar de proteção de Deus sem falarmos do Salmo 91. E eu quero que tu hoje comeces, se calhar, desejo eu e oro eu, que comeces a ler o Salmo 91 e a entender o Salmo 91 como nunca tu entendeste na tua vida. Essa é a minha oração. E por isso eu quero te convidar. Então nós vamos ler aqui só os primeiros versículos. Podes abrir, quem tem Bíblia, abre aí, abre a Bíblia ou o tablet, ou o que tu quiseres. No Salmo número 91. E nós vamos ler aqui os 3 primeiros versículos. Aleluia. Jesus é Senhor. Estás lá em casa a ouvir-nos, diz lá comigo: Jesus, Ele é Senhor e continua no trono. Amém. Não é bom saber isso? Aleluia. Então a palavra de Deus diz no Salmo 91, versículos 1 a 3: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aleluia. Diz lá comigo: Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Espírito Santo, eu te dou graças nesta manhã pela tua palavra. Nesta manhã eu te peço, Senhor, vem nos ensinar. Abre os olhos do nosso entendimento. Eu oro que tu possas falar conosco, Senhor, de uma forma clara. Ajuda-nos a entender, ajuda-nos a receber, ajuda-nos a aplicar e a praticar a tua palavra. Eu declaro no nome de Jesus que tu és o Senhor e a tua palavra, Senhor, fluirá livremente por todo este espaço da internet e chegará ao coração de todas as pessoas que nos estão a ver e a ouvir nesta manhã, Senhor. De uma forma livre, sem qualquer tipo de filtro antagónico das trevas, em nome de Jesus. Nós declaramos que a palavra de Deus terá livre curso para chegar ao coração, à mente, às emoções, ao corpo. Todo o ser das pessoas, Senhor, que nos estão a ver e ouvir nesta manhã será afetado pela intervenção da tua palavra e do teu Espírito Santo. Eu te dou graças, Jesus, pelo preço que pagaste por nós. E por isso nós podemos agora entrar com confiança diante da sala do trono. E espiritualmente falando, sentarmos aos teus pés, como Maria, escolhendo a boa parte e aprender de ti. Obrigado, Espírito Santo. Eu não peço que tu abençoes a tua palavra, porque ela já está abençoada. Mas abençoa, Senhor, e usa aquele que fala e aqueles que escutam nesta manhã e quando ouvirem, outros que ouvirão mais tarde, Senhor, que a tua palavra produza o efeito desejado no teu coração. E eu te dou graças por isso, pelo resultado da tua ação, da tua intervenção no coração de cada um, Pai. Em
em nome de Jesus de Nazaré. E todo aquele que crê e recebe diz amém, aleluia, aleluia. Muito bem, aleluia, muito bem. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Isto é um salmo fantástico, que eu aconselho tu a leres e a releres, a aprenderes de cor até, e a aplicares à tua vida. Tenta ler de forma até personalizada, porque esta palavra vai fazer efeito na tua vida. Não leias como uma reza, não leias este texto como se fosse uma mesinha, uma fórmula mágica. Não, a palavra de Deus para produzir efeito, tem que ser misturada com fé no teu coração. Então pega nesta palavra, dia após dia, especialmente nesta altura tão complicada, e ora esta palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus familiares, sobre a nossa nação. Aplica à tua vida. Então, eu quero nesta manhã ensinar um pouco, ok? Não vou tanto pregar, vou mais ensinar um bocadinho, ok? Para irmos fundo, um bocado mais fundo, neste texto, que tanta gente conhece, mas que muitas vezes o excesso de familiaridade nos faz passar por cima, se calhar, de muita coisa que Deus nos quer dizer. E eu oro que nesta manhã tu possas ser tocado por isso, pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus começa-nos por falar deste esconderijo, aquilo que nós podemos também, noutras traduções, chamam-lhe este lugar secreto, este lugar secreto. E diz a palavra de Deus, aquele que habita, diz lá comigo, habita, no versículo 1. E é interessante que na língua original em que David escreveu este salmo em hebraico, nós entendemos que esta palavra habita significa permanecer, estabelecer-se em, estar num determinado lugar, não sair de um determinado lugar. Significa sentar-se, possuir o lugar e viver lá. É isso que significa este habita. É muito mais do que às vezes nós podemos pensar. É o lugar onde Deus deseja que cada crente possa permanecer. Não é um lugar de visita, não é um lugar que o crente visita, é um lugar que o crente habita. Não é um lugar que tu entras e sais. É um lugar que Deus deseja que tu permaneças, porque existe uma proteção, existe uma bênção, existe uma cobertura espiritual sobre a tua vida, quando tu entendes o que significa habitar, permanecer, ficar, tomar posse deste lugar e viver lá. Este esconderijo de Deus é suposto ser o teu lar, a tua casa. Tu permaneces nesse lugar. E se tu já reparaste, muitas vezes, este lugar é um lugar que muitas vezes as circunstâncias e o inimigo te tentam remover desse sítio. E tu tens que resistir a tudo que possa vir contra ti e que tente remover-te desse esconderijo. Nesse esconderijo é um lugar onde a pessoa está encoberta, é um lugar que nos cobre por completo. E para o crente, existe neste esconderijo como que três partes distintas. Há três situações, três áreas da nossa vida que têm muito a ver com este esconderijo em Deus. O primeiro é o novo nascimento. Ninguém pode estar neste esconderijo sem nascer de novo.
Ninguém pode estar neste esconderijo em Deus, neste lugar secreto em Deus, sem render o seu coração a Jesus. É impossível. Tu tens que nascer de novo. Se tu não conheces Jesus, hoje é o dia. Hoje é o dia. Não deixes para amanhã. Tu não sabes onde vais estar amanhã. E nestas circunstâncias em que vivemos mais do que nunca, tu não sabes onde vais estar amanhã. E não pensa, eu tenho 20 ou 30 anos ou 40, esta coisa agora, esta doença maluca, é só para os mais velhos. Estás enganado. Vê as notícias. Se alguém te meteu isso na cabeça, enganou-te. Vê as notícias. Há gente muito nova, adolescentes alguns, a ficar doentes e alguns até a morrer. Tu não sabes onde vais estar amanhã. Tu não sabes. Seja devido ao vírus, seja devido a qualquer outra coisa. Então, se tu não rendeste o teu coração a Jesus, se tu não pediste a Jesus que se torne o Senhor da tua vida, hoje é a hora. Eu não te estou a falar de nenhuma religião. Não foi uma religião que morreu por ti há 2000 anos. Foi Jesus de Nazaré. Foi o Senhor Jesus Cristo de Nazaré que morreu por ti e deu a sua vida por ti. Não foi nenhuma religião. Uma grande parte das pessoas em Portugal foi educada numa determinada religião. Nasceste em Portugal, foste educado numa determinada religião, se calhar na maior parte dos casos. Se nascesses na Arábia Saudita, se calhar eras educado possivelmente noutra religião. Se nascesses na China ou na Índia, terias sido educado possivelmente noutras religiões. Não estamos aqui a falar de religião, estamos a falar de alguém, o Filho de Deus, enviado por Deus, que veio à terra para dar a sua vida por ti. E tu tens que entender que sem Ele nada podes fazer. Nada podes fazer. Ele ama-te tanto. Por que é que tu resistes ao seu amor? Se calhar já alguém te falou de Jesus e tu disseste, eu tenho a minha religião. Jesus ama-te tanto ao ponto de ter morrido por ti. Este é o primeiro passo. Nesta manhã, se tu nunca fizeste isso, convida Jesus a entrar na tua vida, a ser realmente o teu Senhor, o teu Dominos, aquele que reina em ti. Entrega-lhe a tua vida. Entrega as rédeas da tua vida nas mãos de Jesus. Convida, diz: Jesus, eu te peço hoje, perdoa-me, transforma-me, eu preciso de ti, eu quero-te como centro da minha vida. Convida Jesus nesta manhã. Em segundo lugar, tu podes dizer: mas eu já sou nascido de novo, eu já conheço Jesus, eu até vou a uma igreja onde se prega a palavra de Deus. Então quero que entendas que há um segundo aspecto muito importante neste esconderijo, e é o aspecto da comunhão com Deus. A comunhão com Deus. Como é que está a tua comunhão com Deus? Porque muita gente vem a Cristo. Alguns não vêm a Cristo, alguns vêm só a uma igreja. Alguns frequentam uma igreja porque é simpático, porque gostam dos corinhos, gostam das pregações, gostam do convívio, gostam do ambiente familiar, etc. Tem coisas muito interessantes, aprendem coisas novas. Mas muita gente vive em Cristo, mas de forma religiosa. Não tem intimidade, não tem comunhão. Lembra-te que Jesus, quando disse: eis que estou à porta e bato, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Ele não está a falar para não crentes, Ele está a falar para a igreja.
Aquelas cartas eram para igrejas. E Jesus disse: eis que estou à porta e bato, se tu abris a porta eu entrarei. Quer dizer que muitas vezes as pessoas acham que são cristãs porque vão a uma igreja, mas Jesus está de lá de fora. Hoje é dia de tu convidar Jesus a entrar realmente em todas as áreas da tua vida. Comunhão, intimidade com Deus. E em terceiro lugar, este esconderijo fala-nos de nós aplicarmos a palavra de Deus à nossa vida. Pegarmos na palavra de Deus em cada situação e sabermos o que é que vamos usar da palavra. Tu não podes ser um bom chefe de cozinha sem conhecer bem os ingredientes que vais usar, sem conhecer bem os utensílios que vais usar. Tu não podes desempenhar bem uma profissão se não conheceres bem a arte dessa profissão, se não conheceres bem os instrumentos que são usados nessa profissão. Tu não podes ser um cristão vitorioso se não conheceres a palavra de Deus. Já pensaste, por exemplo, eu não preciso que me respondas, porque nem que respondas eu não vou ouvir, mas nas últimas 2 semanas, por exemplo, quantas horas passaste a ler a Bíblia e a orar, e quantas horas passaste a ouvir noticiários? Compreendes o que eu estou a dizer? Aplicar a palavra. Quando Jesus foi tentado e testado no deserto por Satanás, ele respondeu: está escrito. Ele sabia o que é que estava escrito. Ele não foi a correr ao Google: onde é que está este versículo que eu tenho que usar contra este fulano? Ou então mandar uma mensagem ao pastor: pastor, qual é o versículo aqui para esta situação? Não, ele conhecia as Escrituras. Desde pequenino ele conhecia as Escrituras. Ele estudava, ele esforçava-se. Ninguém pode ser bom na sua profissão se não se esforçar, se não trabalhar para isso. Sim ou não? Não é? E vocês? Certo? Não é? Eles estão de acordo. É preciso esforço. Como é que tu achas, por exemplo, estes médicos que estão agora a fazer um trabalho incrível, de um altruísmo tremendo nos hospitais, muitos deles pagando com o preço da sua saúde e até alguns da sua própria vida? Como é que tu achas que eles lá chegaram? O esforço que eles tiveram que fazer. Só para entrar na faculdade de medicina é preciso ter uma nota altíssima. Então aqui no Porto ainda é pior ainda. Tens que ser mesmo muito bom, tens que ser um estudante aplicado. E depois ao longo do curso tens que estudar muito. E não há licenciaturas em medicina em 3 anos, como a maior parte dos casos agora. Tens de te esforçar muito. E depois é uma profissão super exigente. Olha agora o que está a acontecer, por exemplo. Ninguém é bom numa coisa. Ninguém tem sucesso numa coisa sem trabalho, sem esforço. O único sítio onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. É o único sítio. Tens de te esforçar. Estuda mais, lê mais, pesquisa mais, estuda, tira tempo todos os dias, medita nas Escrituras, ora, busca Deus, aplica a palavra. 3 áreas muito importantes.
E vamos explorar aqui agora só um bocadinho. Vamos explorar um pouco este esconderijo do Altíssimo à luz de um versículo que eu penso que muitos conhecerão, que está no Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Aleluia. João capítulo 15, versículo 7. João 15, 7. Isto é Jesus a falar e ele diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Repara, tem dois aspectos aqui muito importantes para tu conseguires ter sucesso, vitória na tua vida de oração. E claro, a oração tem a ver com todas as áreas da nossa vida. Primeiro ele fala: se vós estiverdes em mim. E nesta expressão, se vós estiverdes em mim, estão incluídos os dois primeiros aspectos que eu falei há pouco. Primeiro, o novo nascimento, e depois o aspecto da comunhão com Deus. Agora, não basta estar em Jesus, ser nascido de novo, ser alguém que ora, ser alguém que adora, para conseguires ter sucesso e vitória na tua vida. Jesus traz um segundo aspecto muito importante. Ele diz: se vós estiveres em mim e se as minhas palavras estiverem em vós. Muita gente não entende porque é que às vezes as suas orações não são respondidas. Eu não sei se aqui há alguém que me está a ver, a ouvir, já alguma vez orou e a sua oração não foi respondida. Eu acho que já aconteceu isso com todos, não é? Se nunca aconteceu contigo é porque tu nunca oraste. Não é? Porque tu nunca oraste. Não é? Mas seguramente muitas vezes já pensaste: mas eu não percebo porque é que não tenho resposta ainda. A minha vida está bem, eu não estou em pecado, eu não tenho uma situação assim estranha. Neste processo de crescimento espiritual, Jesus diz: as minhas palavras têm que estar em ti. As minhas palavras têm que estar em ti. Uma coisa é a pessoa de Jesus, outra coisa são as instruções ou os princípios de Jesus. Se tu apenas conheces a pessoa de Jesus, mas não pões em prática os princípios de Jesus, serás derrotado. Não basta tu orares muito. Tu podes passar o dia a cantar, a adorar de manhã à noite. Se a palavra de Deus não está no centro da tua vida, nada feito. Se os princípios de Deus não estão no centro da tua vida, nada feito. A pessoa de Jesus traz-te paz, traz-te o tal novo nascimento que nós já falamos, traz-te essa alegria de um dia, quando partires, vais para o céu, para a presença de Deus. O viver é Cristo, o morrer é ganho. Agora, tu podes viver a tua vida cristã e no final morres, vais para o céu. Eu sei, toda a gente quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, já percebi isso, não é? Mas tu podes viver uma vida derrotada. Eu creio que muita gente, quando chegar à presença de Deus, vai ouvir de Jesus expressões do género: meu filho, tu podias ter feito isto, tu podias ter alcançado aquilo, podias ter tomado posse desta situação, podias ter sido isto que era o meu plano para a tua vida, podias ter conquistado estas coisas, podias ter vivido desta forma, daquela forma.
e não quiseste, não conseguiste, não alcançaste. Porquê? Porque as minhas palavras, os meus princípios não estavam em operação na tua vida. Eu tenho conhecido ao longo destas décadas de caminhada cristã variadíssimas pessoas que se julgam super espirituais por vários motivos, mas depois, muitas vezes, quando confrontados numa área da sua vida com a palavra de Deus, sim, mas o que é isso, sim, mas? Se as minhas palavras estiverem em ti, se os meus princípios estiverem em ti, a palavra de Deus tem que estar firmada no teu coração, tem que estar firmada na tua vida. Este é o esconderijo, este é o lugar secreto no qual tu deves viver e habitar todos os dias da tua vida, sendo uma pessoa nascida de novo, sendo uma pessoa cheia do Espírito Santo, em comunhão com Deus, e uma pessoa cheia da palavra de Deus. É a palavra de Deus que te vai ajudar a desenvolver o teu caráter de Deus, o teu caráter cristão, a seres uma cópia de Jesus na terra. Como está escrito, assim como Ele é, somos nós também nesta terra. É a palavra de Deus que vai operar em ti. É a palavra de Deus. Então nós devemos habitar, permanecer neste lugar secreto, nesse esconderijo. E a palavra diz que é o esconderijo do Altíssimo. Aí no versículo 1 do Salmo 91. É o Altíssimo. Sabes, quando a palavra de Deus se refere ao Altíssimo, quer dizer que não há ninguém mais alto. Não há ninguém acima de Deus. E é interessante ainda referir que no livro de Salmos, Deus diz que exalta a sua palavra acima do seu próprio nome. Se tu achas que o nome de Jesus, o nome de Deus é o nome sobre todo nome, e é, mas Deus exalta a sua palavra ainda acima do seu próprio nome. Ele se senta no mais elevado trono, todo o poder, todo o domínio pertence a Deus. Não tens de temer coisa alguma, porque o Altíssimo vive em ti, o maior vive em ti. Amém? Aleluia. Agora, vê o que diz a seguir. Isto é muito importante agora. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. À sombra do Omnipotente descansará. O Todo-Poderoso. Esta palavra omnipotente é a palavra El Shaddai no hebraico, aqui no original. O Deus que é mais que suficiente. O Deus que é mais que suficiente. Mas ele diz que para esta atmosfera do céu governar a tua vida, tu tens que estar à sombra. E mais uma vez usa esta palavra permanecer, estar. Tu vais descansar à sombra do Altíssimo. E meu querido, ninguém pode estar à sombra de alguém se estiver longe desse alguém. Tu não podes estar sentado a ler à sombra de uma árvore se estiveres sentado a 100 metros dessa árvore. Eu te garanto que não vais estar à sombra dessa árvore. A não ser que seja uma árvore, né, com mais de 100 metros.
da altura. Tens que estar próximo. Isto fala da tal intimidade que nós estamos aqui a falar. Agora, versículo 2 do Salmo 91 diz: eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Eu nele confiarei. Diz lá comigo: eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Esta fortaleza fala-nos de um forte, de uma fortificação, de um castelo. O Senhor é um castelo alto, é uma torre alta, diz a palavra de Deus também. E é interessante que a Bíblia fala-nos, no Antigo Testamento haviam as chamadas cidades de fortes, ou as cidades de refúgio. Foram edificadas 6 cidades, separadas 6 cidades em Israel, primeiro com Moisés e depois continuou com Josué e por aí fora. Essas 6 cidades fortificadas, que eram cidades de refúgio para as pessoas que eram, vamos chamar, tinham praticado crimes, como por exemplo, alguém matou alguém por engano, ou matou alguém sem querer, matou alguém inadvertidamente, etc. Ou em legítima defesa, ou seja o que for. Essa pessoa podia escapar para uma dessas cidades e ninguém lhe podia tocar. E a palavra de Deus ensina-nos que o Senhor é a nossa cidade de refúgio. Ele é a nossa torre alta. Ele é a nossa fortaleza. No meio da aflição, Ele é a tua fortaleza. Mesmo que tenhas cometido pecado, Ele é a tua fortaleza. Podes te refugiar nele, receber perdão nele, ser declarado justo nele e caminhares nessa proteção. Isto fala-nos da misericórdia de Deus. Deus é um Deus cheio de graça. Deus é um Deus cheio de misericórdia. E hoje, melhor ainda do que na velha aliança, porque na velha aliança, mesmo Isaías falava que os nossos pecados nos separavam de Deus. Mas eu quero dizer que hoje em dia, o pecado não nos pode separar de Deus, porque grande é a sua graça e a sua misericórdia. A palavra de Deus diz que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem os potestades, nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada te pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Um fracasso qualquer na tua vida, um pecado qualquer na tua vida, não te pode separar. Se tu quiseres, Ele não te vai separar. Jesus, que é a tua cidade de refúgio, Ele está à tua espera. As portas estão abertas para tu entrares nessa cidade de refúgio e receberes a sua graça, receberes a sua restauração, receberes o seu amor. Aleluia. Aleluia. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Deus. Ele é o teu escudo. Ele disse a Abraão: Abraão, eu serei o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Diz lá em Gênesis, penso capítulo 15, versículo 1. Eu sou o teu escudo, o teu protetor. Não é bom quando nós podemos saber que Deus é o nosso protetor? Não importa aquilo que possa vir contra nós, Deus é o nosso protetor. Ele é o nosso escudo. Ele é o nosso escudo.
Ele nos protege dos dardos inflamados do maligno, dos ataques das trevas. Ele é o teu escudo, Ele é o teu protetor. Amém? Aleluia. Nele confiarei. Nele confiarei. Por isso podes ter paz. Tu podes ter paz. Não tens que estar preocupado. Os tempos não são fáceis, mas tu não tens que viver em função dos tempos. Tu tens que viver em função de Deus. Eu disse que tu tens que viver em função de Deus e não dos tempos, e não das circunstâncias, e não daquilo que acontece à tua volta. Tu podes ter paz. A palavra de Deus ensina-nos em Isaías capítulo 26, versículo 3, que Deus mantém em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele, porque ele confia nele. Quem confia em Deus está em paz. Quem confia em Deus sabe quem é em Cristo Jesus. Preocupação, além de implicar ausência de fé, é acima de tudo um reflexo de uma péssima autoimagem. O crente que se preocupa, o crente que está ansioso, ele não se conhece bem. Porque ele se conhecesse bem, se ele soubesse o valor que tem para Deus, ele não se preocuparia. Por isso, preocupação, ansiedade, tudo isso são sintomas de um cristão que não sabe quem é em Cristo. Quando tu sabes quem tu és em Cristo, tu estás em paz. Tu estás seguro. A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro 5,7: lança toda a tua ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de ti. Não diz que Ele cuidou, diz que Ele tem cuidado, Ele cuida de ti. Muitas vezes coisas que tu nem sabes, nem imaginas. Todos nós que estamos aqui já passamos por situações em que Deus nos protegeu e nós nem imaginamos. Às vezes, se calhar, tu ficaste preso no trânsito, sem saberes se tu conseguisses avançar mais depressa, podias ter tido um acidente lá mais à frente. Situações mais variadas em que Deus te protegeu. Em que Deus te protegeu. Em que se calhar o inimigo tinha alguém que te ia atropelar, mas tu de repente estavas nas compras, estavas a sair e de repente Deus colocou no teu coração: vai lá para trás, ainda te falta comprar não sei o quê. Tu voltaste para trás para comprar não sei o quê e evitaste aquele carro que se calhar te ia atropelar. Tu nem imaginas, nós nem imaginamos. Um dia, quando chegarmos à presença de Deus, Ele vai nos dar, não sei se é um vídeo, uma cassete, qualquer coisa. Ele vai nos mostrar lá no seu video hall no céu. Ele vai nos mostrar N situações ao longo da nossa vida que Ele nos protegeu e nós nem soubemos, que Ele poupou a nossa vida e nós nem soubemos, que Ele nos abençoou e nós nem soubemos como. Esse é o nosso Deus. Eu disse que esse é o nosso Deus. E finalmente, eu quero só terminar lendo aqui o versículo 3. E no versículo 3 do Salmo 91, e peço a tua máxima atenção para isto, diz: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Diz lá comigo: Deus me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Às vezes nós, que não tivemos cuidado, passamos por cima daquilo que diz a palavra de Deus.
E por vezes a Bíblia tem expressões, porque já foi traduzida, várias traduções foram feitas já há muitos anos, e às vezes tem palavras que nós temos dificuldade em entender. Eu lembro-me que uma das primeiras mulheres que marcou muito a minha vida, minha grande mentora durante muitos anos, minha professora no Instituto Bíblico, uma grande senhora americana chamada Mary Burt, e aqui deixo a minha homenagem a essa grande senhora que partiu para a glória há uns anos atrás. Mary Burt, ela deu-me um conselho fantástico que eu nunca mais esqueci. Quando eu era ainda um jovenzinho acabado de nascer de novo há pouco tempo, ela disse: Paulo, sempre junto com a Bíblia tem um dicionário, né? Naquele tempo ainda não havia Googles, não é? Então era só dicionários em papel, né? Hoje em dia, para além dos dicionários em papel, podemos consultar os significados, né? Também das escrituras noutros lados, a nível digital. Mas às vezes há palavras que nos passam assim um pouco despercebidas. Ele me livrará do laço do passarinheiro. A palavra laço é uma armadilha. O passarinheiro é alguém que caça pássaros, que faz armadilhas para apanhar pássaros. E para os crentes, isto se refere naturalmente às armadilhas que o inimigo muitas vezes traz à nossa vida. Há vários tipos de armadilhas, e eu hoje quero só falar de algumas. Mas há várias armadilhas, vários laços, que não estão ali à flor da pele, que não estão ali à face da estrada, muitas vezes não são facilmente detectáveis. Como o passarinho vai, ou qualquer outro animal, né, que vai e vê aquele pedaço de alimento e não sabe que ali está uma armadilha, que ele vai ser apanhado, vai ser caçado por aquela armadilha, que ele foi atraído ali. E muitas vezes há coisas que nos atraem, que nós nem sabemos que são laços do inimigo, que são armadilhas de Satanás. E uma das principais armadilhas, um dos principais laços do inimigo, chama-se ignorância da palavra de Deus. Ignorância das Escrituras. Deus diz lá em Oséias 4:6: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. É das piores coisas que eu creio que o inimigo usa para enganar os cristãos. Eu posso dar alguns exemplos muito simples. Muitos cristãos hoje acreditam que os milagres de Jesus já não são para hoje. Que Jesus, por exemplo, já não cura hoje, as curas de Jesus já não são para hoje. Que ficou lá no tempo dos primeiros apóstolos, que foi lá, o último lá com João, e que acabou tudo. Imagino quando João estava a morrer, estava uma fila enorme de gente para ele orar. E orava por um e ele era curado, orava por um e ele era curado, e de repente ele morre. E o pessoal manda toda a gente embora porque acabou. O poder de Deus acabou. Mas será que acabou mesmo? Eu quero dizer nesta manhã que o poder de Deus não acabou. Que Jesus continua bem vivo, muito bem de saúde, e bem vivo e bem ativo na terra. Que Jesus continua a curar, que Jesus continua a abençoar. Tu não tens que pensar que porque Satanás te quer trazer esses laços, essas armadilhas de doença, de pobreza, de miséria, de disfunção mental, problemas emocionais, etc. Tu não tens que aguentar com isso, não tens que levar com isso, não tens que permanecer com isso. Porque a palavra de Deus ensina-nos que Jesus é o mesmo. Deus não muda. Malaquias 3:6 diz que Deus não muda. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Mas muitas vezes, gente que prega a palavra de Deus, dizem coisas estranhas. Que as línguas não são para hoje. Eu já tenho o Espírito Santo quando nasci de novo. Não, são coisas distintas, meu querido. O poder do Espírito Santo é para hoje. Isso é tão importante. Isso é tão importante. Jesus disse, naqueles dias que esteve com os discípulos após a ressurreição, Ele disse, atenção, João Batista batizou com água para arrependimento, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Meus queridos, batismo com o Espírito Santo não é uma expressão que os pentecostais inventaram. É uma expressão que João Batista tinha usado, é uma expressão que Jesus usou. E vejam, aqueles discípulos tinham estado com Jesus cerca de 3 anos e meio, tinham tido o mestre dos mestres, tinham visto as coisas mais maravilhosas a acontecer, como nós nunca imaginamos, só lendo nas Escrituras. No entanto, mesmo depois deles terem tido todo aquele treinamento teórico e prático, Jesus disse, fiquem em Jerusalém. Ele disse isto em Lucas capítulo 24, versículo 49. Ele disse isso no primeiro capítulo de Atos, fiquem em Jerusalém, até que sejais revestidos com o poder do alto. E no versículo 8 ele disse, o Espírito Santo há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Sobre vós. Os discípulos já tinham o Espírito Santo dentro deles. Os discípulos já eram nascidos de novo. Isso tinha sido tornado possível depois do dia da ressurreição. E naquele dia Jesus chegou aos discípulos onde eles estavam reunidos, escondidos. A palavra de Deus diz lá em João que Jesus soprou sobre eles. Penso que João capítulo 20, versículo 22, por aí, qualquer coisa assim do género. Jesus soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Exatamente. Achas que eles receberam ou não o Espírito Santo? Claro que sim. Mas receberam o Espírito Santo como? Dentro deles. Receberam o Espírito Santo dentro deles. Jesus tinha dito aos discípulos, o Espírito Santo ele está convosco, mas estará em vós. Claro que o Espírito Santo estava com os discípulos, porque estava em Jesus, e ao estar em Jesus estava com os discípulos. Mas, depois da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, o Espírito Santo pôde entrar dentro dos discípulos. Jesus tinha ensinado, eu e o Pai viremos e faremos morada em quer dizer dentro de. Então quando Jesus soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo, eles nasceram de novo, receberam o Espírito Santo dentro deles. Mas a estes mesmos discípulos que tinham nascido de novo, Jesus disse, esperai em Jerusalém, até que o Espírito Santo venha sobre vós. Estamos a falar de duas situações distintas. O Espírito Santo dentro deles era para eles, era para os afetar a eles, para trabalhar neles. O Espírito Santo sobre, como fala em Atos 1:8, o Espírito Santo sobre eles tinha a ver com ministério para os outros. Unção, ministério para os outros. Por isso Jesus disse, e sereis minhas testemunhas. No entanto, há muita gente a dizer, não é para hoje. Claro que é para hoje. Línguas é para hoje. E tu podes receber hoje. É só tu creres. Quereres e creres. Cura é para hoje. Seja da Covid,
seja de qualquer Covid, qualquer enfermidade. Jesus tomou sobre si todas as nossas dores, levou as nossas doenças, e pelas suas feridas fostes sarados. Colocareis as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. No entanto, muita gente vem e prega doutrinas de demónios. Eu não estou a dizer que eles são demónios, eles pregam doutrinas de demónios. É isso que a palavra de Deus diz em 1 Timóteo. 1 Timóteo 4, versículos 1 e 2. Vê o que diz lá, 1 Timóteo 4, 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz, quem é que diz? O Espírito Santo. Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demónios. Versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Não dês ouvidos a vozes que te falam estas coisas. Deus quer se mover sobre toda a terra e Ele vai usar quem crer nele. Deus quer trabalhar na tua vida, Deus quer que tu creias nele. Vê também o que diz em 2 de Pedro, capítulo 2. E vamos partir para a conclusão. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá. Sempre existiram. Falsos profetas, também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Gente que nega o poder de Deus, tem uma aparência de piedade, como diz em 2 Timóteo 3, versículos 1 a 5. Gente que tem aparência de piedade, mas que nega o poder de Deus. Tendo aparência de piedade. Depois podem em casa ler melhor os versículos 1 a 5, não vamos agora ler para pouparmos tempo. Versículo 5 de 2 Timóteo 3 diz: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia. Esta palavra eficácia é a palavra dunamis no original grego, ou dunamis, como quiserem dizer. É a mesma palavra que Jesus utilizou em Atos 1:8, quando ele diz: o Espírito Santo virá sobre vós e o poder do Espírito Santo virá sobre vós. É a mesma palavra, poder ou eficácia, aqui a palavra dunamis. Aleluia. Ele é o mesmo. Eu disse que Ele é o mesmo. Amém. Ele te livrará do laço do inimigo, do laço do passarinheiro. Ele te libertará também da peste perniciosa. Aleluia. Esta peste perniciosa, nojenta, destruidora. Peste é uma das traduções para a palavra calamidade, para a palavra pestilência, epidemia, pandemia. Seja lá o que for que o inimigo envie contra ti, o Senhor te libertou. O Senhor te libertou. Ele procura por toda a face da terra gente através do qual Ele possa demonstrar o seu poder, como diz em 2 de Crônicas 16, versículo 9, na parte inicial do versículo. Ele busca por toda a terra gente
a quem Ele quer demonstrar o seu poder, através do qual Ele quer manifestar a sua glória, o seu poder. Ele procura gente que diga: Senhor, eu creio. Gente que diga: Senhor, eu estou aqui, eu vou crer na Tua Palavra, não importa aquilo que eu ouvi durante anos, eu quero olhar para a Tua Palavra com olhos de ver. Eu não vou permitir que o laço, a armadilha do maligno me enrede mais. Eu quero buscar mais a Tua face, eu quero estudar mais a Tua Palavra. Eu não quero ter a minha mente cauterizada como vimos hoje. Eu não quero negar o poder de Deus na minha vida. Eu quero caminhar cheio do Espírito Santo. Eu quero caminhar cheio da autoridade de Deus. Eu não me vou curvar, seja diante do que for que o inimigo envie contra mim, contra a minha casa, contra a minha cidade, contra a minha nação, contra o mundo inteiro. Eu não me vou vergar diante disso. Porque nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Nós somos filhos de Deus, devemos agir como tal. E nesta manhã, é esse o desafio que eu quero lançar para ti. Determina-te a caminhar na autoridade de Deus. Determina-te a falar aquilo que Deus diz a teu respeito. Pega no Salmo 91, personifica-o. Pega em qualquer escritura da palavra de Deus que se aplique à tua situação. Declara isso sobre a tua vida. Declara a palavra de Deus sobre os teus filhos. Declara a palavra de Deus sobre a tua casa. Com autoridade. Jesus disse lá em Lucas 10:19: eu te dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todos os vírus. Aleluia. E nada te fará dano algum. E nada te fará dano algum. Nada te fará dano algum. Não temas, disse Jesus. Crê somente. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar por cada pessoa que nos está a ver e ouvir nesta hora. Eu oro, Senhor, que dentro de cada um deles possa rugir o leão da tribo de Judá. Jesus, Tu vives em nós através do Espírito Santo. E nós não vamos temer coisa alguma, porque Tu estás conosco. Tu estás conosco, Pai. E nós declaramos de uma forma personificada o que diz a Tua palavra. Nós dizemos que habitamos no esconderijo do Altíssimo, como vimos hoje, Senhor. Nós declaramos sobre nós e a nossa casa, nesta manhã, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente, descansará. Nós queremos caminhar neste descanso da fé, Senhor. Não nos inquietando por coisa alguma. Antes as nossas orações sendo conhecidas diante de Deus com oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Em Ti confiaremos, Senhor. Porque Tu nos livrarás do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, todo o vírus, todo o ataque demoníaco. Tu nos cobrirás com as Tuas penas, debaixo das Tuas asas estaremos seguros. A Tua verdade é escudo e broquel. Nós não temeremos espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia.
Paizinho, em relação a cada um de nós, às nossas casas, às nossas famílias, às nossas igrejas locais, nós declaramos que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Nós decidimos crer na Tua palavra. Somente com os nossos olhos olharemos e veremos a recompensa dos ímpios, porque Tu, ó Senhor, és o nosso refúgio. O Altíssimo é a nossa habitação. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa casa. Porque aos Teus anjos, Senhor, Tu dás ordens a nosso respeito, para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão nas Suas mãos, para que não tropece com o nosso pé em pedra. Pisaremos o leão e o áspide, calcaremos aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente temos amado, Senhor, também Tu nos livrarás. Pôr-nos-ás no alto retiro, porque temos conhecido o Teu nome. Nós Te invocaremos, Tu nos responderás. Estarás conosco na angústia, livrar-nos-ás e nos glorificarás. Dar-nos-ás abundância de dias e nos mostrarás a Tua salvação. Aleluia. Olharei para o alto, de onde vem socorro, que é firme na rocha, que eu terei vitória. Olharei para o céu, de onde vêm as bênçãos. Serei o testemunho e mostrarei ao mundo que Tu és. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Meus queridos irmãos, caros amigos, foi um prazer ter estado na vossa companhia durante este tempo. Oramos a bênção de Deus, a proteção de Deus sobre cada um de vocês, sobre a vossa casa. Mantenham-se firmes em Deus, ponham em prática aquilo que nós falamos hoje. Creiam no Senhor, porque Ele nunca vos deixa, Ele nunca vos desampara. Confia nele. Mantém-te firme nele, firme na sua palavra. Agarra-te a ele como nunca. Entra cada vez mais fundo no seu esconderijo e deixa que a luz de Deus brilhe cada vez mais no teu coração. Essa luz, sabes, quando tu entras numa caverna, de início ainda tens à entrada alguma luz natural, mas à medida que vais entrando cada vez mais, não há essa luz natural. Não há, a não ser que tu tenhas uma vela, uma lanterna, não tens mais luz. Mas há uma luz especial. É a luz da presença de Deus. E nesse lugar escuro, do ponto de vista humano, nesse esconderijo, está a luz da presença de Deus, está a luz do conhecimento de Deus. Sabes que no templo, basicamente havia 3 partes. No átrio havia muita luz natural. Sol, né? À noite, a lua, as estrelas. Dentro, depois, no lugar santo, havia um candelabro, né? Luz feita pela mão dos homens. Mas no lugar santíssimo não havia luz natural, não havia luz feita pela mão dos homens. A única luz era a luz do Altíssimo, a luz da revelação de Deus,
a luz do conhecimento de Deus, a luz da majestade, a luz da glória de Deus naquele lugar. E isto é importante. Pensa que no início, no livro de Gênesis capítulo 1, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo se movia. E de repente Deus disse: haja luz, e houve luz. Mas espera aí, se tu continuares a ler, vais ler que o sol só foi criado no 4º dia. Então quando Deus disse haja luz, eu pensava que se referia ao sol. A luz da glória de Deus, a luz do conhecimento de Deus, a luz da majestade de Deus, essa iluminação de Deus. Levanta-te e resplandece, pois vem sobre ti a luz do Senhor, e as nações caminharão a essa luz, a essa revelação, a esse entendimento, a essa majestade, a essa glória. E como Paulo também escreveu aos Romanos: desperta tu que dormes e levanta-te entre os mortos. E diz numa tradução: Cristo te esclarecerá, mas literalmente fala no original: Cristo te dará luz, entendimento, glória, revelação. Caminha nessa luz e lembra-te que no fundinho, lá no bem interior dessa gruta, desse lugar escondido, existe água pura, cristalina, filtrada pela montanha. Água pura, essa palavra de Deus. Nesta semana, busca dentro desse esconderijo, busca essa luz, busca essa água pura, e vais ver como a tua vida vai ser diferente. Vais conseguir ver as coisas de forma diferente. O Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, te encha da sua graça, que a abundância de Deus, a misericórdia de Deus, o amor do Pai, essa paz sobrenatural em Jesus, essa comunhão íntima, essa amizade do Espírito Santo encha a tua vida cada vez mais ao longo desta semana. Até breve. O Senhor vos abençoe.